Bem-vindos ao IBRAcast, um podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Bem-vindos e bem-vindas ao Plenária Comentada de hoje, em que falaremos sobre a 193ª sessão ordinária de julgamento do Tribunal do CAD, que ocorreu no dia 23 de março. Eu sou Vivian Fraga, estou aqui com os nossos comentaristas oficiais do quadro, Guilherme Ribas e Flávia Chiquito, que vão comentar sobre os casos julgados dessa sessão. Vamos fazer um sobrevoo inicial na pauta da sessão, que contava com 5 itens. Um PAC que foi retirado a pedido da relatora, conselheira Lenisa Prado. Tivemos 2 processos administrativos julgados, o processo que investiga a suposta formação de cartel no mercado internacional de transporte marítimo realizado pelos navios do tipo roll-on e roll-off. O segundo processo administrativo julgado trata das supostas condutas anticompetitivas nos mercados de resinas para revestimentos e as resinas para compósitos. Um processo administrativo teve o pedido de vista pelo conselheiro Braido. Esse processo foi iniciado através da representação da Gran Petro, mas a gente vai comentar um pouco aqui também com vocês, e os embargos de declaração do PA, ainda daquele cartel em licitações públicas destinadas à aquisição de uniformes e kits de material escolar para alunos da rede pública de ensino. Caso antigo, lembrando que o tribunal emitiu a certidão que atestou o trânsito em julgado da decisão condenatória lá em dezembro de 2021. Mas temos aqui comentários interessantes sobre esse caso e sobre os 2 processos julgados. Guilherme, Flávia, vocês podem comentar? Olá, Vivian. Olá, Guilherme. Bom estar com vocês novamente. Bom, a gente tem uma sessão extensa com casos também extensos, né? E esse caso que eu vou comentar agora é o primeiro item da pauta, que envolve o processo administrativo de cartel no mercado de resinas para revestimentos e resinas para compósitos. É um caso que teve leniência e que a gente está já no pedido de vistas do conselheiro Sérgio Ravaiani. A conselheira Lenisa Prado já tinha emitido seu voto e que já tinha tido também algumas divergências que tinham sido apresentadas pelo conselheiro Hoffmann. Então, é um caso de cartel em que o conselheiro Ravaiani acabou pedindo vistas para se debruçar melhor sobre questões envolvendo o conjunto probatório dos autos, o que também acabou influenciando na decisão de condenação ou não e nas decisões que ele aplicou pena, e aí em relação à dosimetria. Então, basicamente, toda a discussão foi em cima dessa questão de análise do conjunto probatório e da questão de dosagem de pena e de condenação ou não. Então, é um caso interessante em que por exemplo, a Royal Química, que teve a decisão de condenação pela conselheira relatora, essa decisão foi acompanhada pelo conselheiro Hoffmann, mas algumas divergências, inclusive, em relação à condenação ou não. Por exemplo, na representada sempre apoio educacional, em que o conselheiro Ravaiani acabou acompanhando a divergência do conselheiro Hoffmann, em que a conclusão foi pela condenação, que é uma conclusão contrária à conclusão da conselheira Lenisa, que tinha sugerido o arquivamento do processo.
Além disso, o conselheiro Ravaiani também trouxe novamente aquela discussão sobre a aplicação de pena para pessoas físicas não administradoras e não aplicação de pena para pessoas físicas não administradoras. Essa é uma discussão que ele vem trazendo reiteradamente nos casos de condutas anticompetitivas para pessoas físicas não administradoras. Então, é um caso que a conselheira Lenisa também, ela acabou alterando, né, o seu entendimento em relação à multa aplicada à Royal, que ela considerou, que ela tinha aplicado conforme a taxa Selic equivocada. Então, ela teve uma diferença aí e ela acabou acompanhando o valor sugerido pelo conselheiro Hoffmann. É um caso bastante extenso, envolvendo condenação ou não condenação de algumas representadas e sobre o valor de multas aplicadas, tá? E aí, o conselheiro, o presidente acompanhou na íntegra o voto do conselheiro Hoffmann, que foi o voto divergente. Então, essas são as ponderações que eu tenho para fazer nesse caso. Só lembrando, né, Flávia, que esse é um caso cheio de TCCs também, né? Então, teve essa dificuldade adicional desse cálculo, né, da multa, principalmente em vista da metodologia aplicada aos tantos acordos que foram feitos com as outras representadas. Excelente. Exatamente, até porque são muitas representadas, então é um caso extenso, né, e é a ementa aqui da decisão, ela é super grande, porque teve bastante divergência em relação à condenação ou não de algumas empresas. Oi, Flávia, oi, Vivian, é um prazer estar aqui com vocês de novo. O segundo caso que foi julgado também tem um grande número de representados e também vários cenários aí de condenação, aplicação de multa, arquivamento, e é interessante olhar como o tribunal tem se debruçado sobre cada um dos representados, né, para atingir aí resultados diferentes e ponderados, né, para cada um deles. Esse segundo caso aqui é a continuação do julgamento da investigação que visa apurar a formação de cartel no mercado internacional de transporte marítimo, realizado por navios do tipo Ronlaw e Ronloff, com efeitos no território brasileiro. Na sessão anterior, o conselheiro Luiz Braido, o relator, tinha trazido o seu voto e o processo foi suspenso com pedido de vistas do presidente. O presidente voltou atacando alguns pontos específicos aqui que ele queria investigar melhor. Acho que o primeiro deles era com relação à suficiência ou insuficiência do conjunto probatório, segundo as representadas, haveria apenas provas, a maioria das provas dos autos eram relatos ou provas unilaterais produzidas pelo signatário do acordo de leniência ou pela compromissária de TCC, mas na visão do presidente, elas são, sim, suficientes, servem como prova de comunicação entre funcionários, e, na verdade, existiriam provas implicando diretamente os funcionários de algumas representadas, que, então, seriam, sim, provas suficientes para a condenação, especialmente por se tratar de ilícito por objeto. E aí ele faz uma análise dessas provas detalhadamente. Ele traz também, quando ele trata de uma empresa aqui, pessoa física, ele fala de documentos que são apresentados exclusivamente pelos compromissários de TCC,
que seriam provas unilaterais, que existe uma única prova aqui contra uma pessoa física, que um e-mail unilateral, sem comprovação de recebimento ou resposta por parte do representado, que nem se tratava, na verdade, de um e-mail verdadeiro desse representado. Então, com relação a ele, votou pelo arquivamento em virtude da insuficiência do conjunto probatório. Um outro ponto que ele traz aqui, que é bastante interessante, é na divergência com relação à dosimetria da multa aplicada a uma empresa e uma pessoa física. Com relação à empresa, ele acompanha o relator com relação à base de cálculo, né? E ele fez uma proxy, né, na sessão anterior, tratando aí do faturamento médio das empresas no mercado brasileiro afetado, mas ele divergiu com relação à alíquota de 20% que tinha sido aplicado, proposta pelo relator, que era o valor máximo, né, o valor máximo a ser adotado pelo CAD, e que deveria ser aplicado em casos de cartel hardcore, em face das líderes ou de participação justificável. Então, ele recomendaria que uma alíquota de 17% seria mais cabível ao caso. Com relação à pessoa física, ele entende que o CAD não deve estipular multas inferiores àquelas previstas nos TCCs, visando evitar desincentivos à aderência de pessoas físicas a esses acordos, e que, então, ele estipularia a multa aqui à pessoa física num patamar maior com a retirada do desconto. Na sequência, a gente teve o voto do conselheiro Sérgio Ravagnani. Ele acompanhou o voto do relator e divergiu com relação a uma pessoa física, por não se tratar de administrador. Depois a gente teve o voto da conselheira Lenisa Prado, que teve algumas divergências maiores aqui com relação a pessoas físicas e jurídicas, sugerindo aqui o arquivamento de mais algumas por insuficiência de conjunto probatório, e no final das contas, o plenário determinou aqui o arquivamento do processo com relação a algumas pessoas físicas e jurídicas que foram signatárias do acordo de leniência ou de TCCs, determinou ainda o arquivamento do processo por extinção de punibilidade em relação ao representado, a um dos representados que faleceu durante a tramitação do processo, bem como de algumas outras pessoas físicas por ausência de prova de conduta ilícita, e, por fim, de uma pessoa jurídica específica aqui, que foi justamente o que o presidente trouxe no seu voto na presente sessão. O plenário ainda determinou a condenação de uma outra pessoa jurídica, nos termos, e aí, sendo por maioria, a aplicação da multa nos votos da divergência trazida pelo presidente. E também, com relação à pessoa física, sobre a qual eu comentei há pouco, o presidente fez uso de voto de qualidade e foi aplicada a multa no valor que foi proposto pelo presidente. Então, essas foram as considerações. Também vários, como eu mencionei no começo, né, foi feita uma avaliação individual de cada uma das empresas. Então, esses votos todos que foram trazidos foi com essa intenção mesmo de avaliar para cada um dos representados
se o conjunto probatório era suficiente ou não para o arquivamento. Então, uma sessão, um julgamento interessante aí para falar sobre padrão de prova e esse fine tuning que o CAD deve fazer em todos os casos e que pode, obviamente, tornar o julgamento mais longo aí do que um desavisado pode querer, né? Na sequência, a gente teve o julgamento de uns embargos de declaração. Acho que esse caso é interessantíssimo, não pelo conteúdo dos embargos, porque eu não vou falar aqui muito tempo sobre ele, mas o interessante é o que aconteceu aqui ao final. Acho que as embargantes, elas são uma pessoa jurídica, uma pessoa física, condenadas num processo naquele caso que investigava cartel e licitações públicas destinadas à aquisição de uniformes e kits de material escolar para alunos da rede pública de ensino. É um processo que está tramitando já há algum tempo no tribunal, e a gente teve aqui que este é o quarto recurso oposto por essa pessoa jurídica, por essa pessoa física, e o quinto, na verdade, o quarto são embargos de declaração opostos em face da decisão proferida pelo tribunal na segunda sessão extraordinária de julgamento que foi realizada em fevereiro de 2022, e o quinto, e também quinto embargos de declaração opostos em face de despacho proferido pelo procurador-chefe interino em 21 de fevereiro de 2022. E, basicamente, elas alegam, as pessoas embargantes, né, a pessoa física, a pessoa jurídica, alegam omissões na decisão do tribunal, que rejeitou o pedido de apreciação, e também com relação àquele despacho da Procuradoria, eles dizem que consiste, na verdade, em erro material que deveria ser corrigido. O conselheiro Sérgio Ravagnani, ele é o relator do caso, ele conheceu dos recursos e no mérito, não os acolheu, e aqui por razões variadas de ordem processual, mas ele diz que, considerando o histórico do recursal pelos mesmos representados, um total de 5 embargos, o relator entende que se configurou o caráter protelatório em face das decisões do tribunal, do CAD, além de tentativa de rediscutir o mérito da decisão. Então, ele entende que há necessidade de aplicação de multa no valor de 1% das multas aplicadas a cada embargante na decisão condenatória, em linha com precedentes do CAD. Então, essas multas chegaram aí para a pessoa jurídica a 255 mil e a pessoa física a 46 mil reais a serem pagas em 30 dias da contada publicação. Ele foi acompanhado por todos os conselheiros presentes, então acho que temos aqui um marco aqui, fazia algum tempo, pelo menos na minha lembrança, que a gente não tinha uma postura tão firme do CAD com relação a recursos e uma mensagem de que o excesso talvez possa ser punido no caso concreto, a depender das circunstâncias. É muito interessante mesmo, Riba, essa decisão. Acho que uma boa sinalização aí para a gente
acompanhar como vai ser essas questões aí de embargos protelatórios. Acho que fazia bastante tempo que a gente não viu uma decisão desse nível. Agora, o último item da pauta é um caso também bastante interessante, é um processo administrativo envolvendo a representante Granpetro, distribuidora de combustíveis, em face das representadas RBP Brasil Limitada, BR Distribuidora S.A., concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos e Raízen Combustíveis. Tá? Esse é um caso em que tinha o relator, o conselheiro Hoffmann, e o presidente estava impedido. É um processo envolvendo condutas verticais, eles estão investigando 2 condutas, basicamente, que envolvem a recusa de contratação de cessão de espaço por parte da Raízen em base primária de distribuição de querosene de aviação no entorno da refinaria de Paulínia, que é a Replan. Então, essa seria a conduta 1. E a conduta 2 é a suposta imposição de barreiras artificiais à entrada e de dificuldades ao acesso à infraestrutura essencial por parte das distribuidoras RBP, BR, Raízen e GRU, né, o aeroporto, no mercado de querosene de aviação no aeroporto de Guarulhos. Então, essa seria a conduta 2. O Ministério Público se manifestou, ele fez uma manifestação extensa também, e sobre a conduta 1, ele entendeu pelo arquivamento. Mas sobre a conduta 2, ele entendeu que existiria, sim, possibilidade de configuração da conduta 2, então ele sugeriu a condenação, porque as empresas gozam de posição dominante e deveriam ser condenadas pela conduta potencial, na medida em que não houve o cumprimento da obrigação de possibilitar o acesso de outras empresas ao abastecimento de aeronaves comerciais no aeroporto de Guarulhos. O conselheiro Hoffmann, por sua vez, ele emitiu seu voto, é um voto também que fez uma análise bastante aprofundada dessas condutas, principalmente da configuração ou não de essential facility nas 2 condutas. Em relação à conduta 1, ele entendeu que, assim como o Ministério Público, que não foi configurada a recusa de contratar. E em relação à conduta 2, ele fez uma análise bastante extensa, e chegou, o DE também auxiliou nessa análise, ele chegou a analisar a infraestrutura de queroduto, se ela seria, de fato, uma essential facility. Ele destaca que a Granpetro apresentou cálculos evidenciando que a operação via caminhões-tanques seria mais custosa. O relator também destacou que a representante não forneceu maiores detalhes sobre a lucratividade de ambos os possíveis modos de operação. O DE também fez uma simulação e não conseguiu evoluir para verificar de que modo a estimação desses custos conversaria com algum tipo de fluxo de caixa para avaliar se a entrada é ou não lucrativa. Então, foi feita uma análise extensa pelo conselheiro relator, que acabou concluindo que, dado o elevado lapso temporal transcorrido desde o início das tratativas, bem como a recusa quanto ao pleito da representante para que ela própria subsidiasse a desvalorização dos ativos, pesam contra as representadas, sendo um sinal de falta de disposição delas de conduzir de forma célere e objetiva as negociações. Isso poderia ser entendido como uma recusa de contratar tácita e não explícita. Todavia, o relator aponta que a análise das justificativas apresentadas pelas representadas não é conclusiva a ponto de demonstrar de forma inequívoca que elas atuaram de forma abusiva com o intuito de dificultar a entrada da Granpetro. Então, diferentemente do que o Ministério Público tinha concluído, em relação à conduta 2, o relator também concluiu pelo arquivamento, né? Eles não chegaram a uma conclusão inequívoca de conduta e por isso ele decidiu pelo arquivamento da conduta, das 2 condutas, né, a recusa de contratação de cessão de espaço por parte da Raízen, em base primária de distribuição de querosene de aviação
no REPLAN, e também em relação à imposição de barreira artificial à entrada e de dificuldades ao acesso de infraestrutura essencial por parte das distribuidoras RBP, BR, Raízen e GRU no mercado de querosene para aviação, que seria a conduta 2, pela falta de elementos capazes de demonstrar a geração de efeitos potenciais ou reais à concorrência. Então, ele concluiu pelo arquivamento em relação às duas condutas. Mas ele determinou a remessa de cópia de seu voto e da decisão à ANP e à ANAC. Acho que a grande discussão desse caso é sobre a configuração ou não de facilidade essencial, mas o conselheiro Brálido pediu vistas, então o julgamento do processo foi suspenso. Então, vamos acompanhar o desfecho desse caso para a gente entender direitinho como que o CAD vai decidir em relação à configuração aí de recusa com base na doutrina da Essential Facility. Esse foi o último caso da sessão. Perfeito, Flávia, Guilherme, obrigada a você, nosso ouvinte, por nos ouvirem. Continuem ligados no nosso plenária comentada do IBRAcast, o podcast do IBRAC. A plenária comentada é um quadro fixo do IBRAcast e uma produção do IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, conduzida por Flávia Chiquito dos Santos, diretora de publicações, e Vivian Fraga, coordenadora de podcasts e roteirista principal, e produzida com o apoio técnico da equipe de comunicação de Tosini Freire Advogados, nas pessoas de André Correia e Érica Rodrigues.